Então, galera, a gente está na parte de ametropias. Ametropias, como vocês sabem, são os problemas visuais, né? Então, as ametropias são a miopia, a hipermetropia, a presbiopia, que é a vista cansada, certo? Presbiopia, que é a vista cansada, o astigmatismo, que é um problema na córnea e raramente no cristalino, né? É um problema na córnea, por isso você pode fazer o transplante de córnea. E raramente, às vezes, ela pode ter um problema no cristalino, que é a nossa lente natural do nosso olho, né? Que é uma lente convergente, ok? Beleza? Então aí, nós vamos ter a parte fisiológica do olho. Ó. Deixa eu colocar aqui direto na parte fisiológica do olho. Então, deixa eu ir lá. Antes de entrar nessa parte fisiológica, eu vou falar um pouquinho desses instrumentos ópticos aqui, ó. Ó, na verdade, eu já falei sobre isso aqui, né? Vou só falar de instrumentos ópticos. Tá aqui o instrumento óptico, a lupa. A lupa é um instrumento óptico, é uma lente convergente, a lupa. Então, a lente pode formar 5 imagens diferentes, mas geralmente, como você quer aumentar de tamanho e não quer que a lente fique de cabeça para baixo, não quer que a letra fique de cabeça para baixo, você coloca ela entre o foco e o centro óptico da lente, para a letra aumentar de tamanho. Olha o tamanho que a letra vai ficar. Então, a letra real é esse tamanhozinho aqui, e você olhando através da lente, ela fica desse tamanho. Então, você tem aí um aumento aí da imagem, certo? Ok? E aí você tem o ângulo visual máximo da lupa, ok? Esse aí, ó. Ângulo visual máximo da lupa. Que é esse ângulo que ele faz com o centro do nosso olho. E aí você vai ter o aumento angular da lupa, que é, na verdade, o ângulo entre o raio, né, para você localizar o objeto, e o meio dela, que é o centro óptico. Beleza? Como você coloca geralmente a lupa perto do olho, a lupa é uma lente divergente, olha aqui, ó, setinha aqui, ó, para cima, setinha para cima e para baixo. Então é uma lente convergente. Então a lupa é uma lente convergente. E aí você vai colocar ela perto do olho, certo? Você vai colocar ela perto do olho, porque se você colocar longe do olho, a imagem fica deformada. Então por isso que você tem que estar com a lupa próximo ao olho, para não fazer esforço de acomodação visual, certo? Que é aquele que os músculos de baixo em cima do olho, chamados músculos ciliares, eles são responsáveis por dar um zoom, para a gente enxergar as coisas com mais nitidez. Mas fazer isso é ruim para o olho, tá? Quando você faz muito esforço de acomodação, eu acho que você já tem visto muito pessoas baixar as pálpebras para enxergar melhor. Isso é errado, isso é ruim para o olho, certo? Futuramente você terá um problema chamado presbiopia, que é a vista cansada. Geralmente ela se dá a partir dos 40, mas se você faz muito esforço de acomodação, ou seja, se você tem miopia e não usa óculos, esse problema visual aparece, tá? Então aqui, ó, tem o aumento angular máximo. O aumento angular máximo que é esse aí, ó. Que é quando você tem o máximo para você enxergar na lupa. Então aí você tem uma imagem máxima formada. Então o aumento angular máximo me traz a 25. O que é esse 25 aqui, galera? É o valor máximo que uma pessoa normal enxerga sem deformação de imagens. Então, para uma pessoa normal, ela enxerga bem a 25 centímetros do olho dela, sem deformação. Então, você vai pegar isso, vai dividir pela distância focal da lupa e vai somar com 1. E isso vai dar o ângulo máximo, certo? Ou seja, o máximo aqui é o máximo normal mais 1, que é o que vem aqui. Ó. Esse é o normal. Ó. O normal é esse aqui, é 25 dividido pelo foco. 25, que é a distância máxima que uma pessoa enxerga bem. Então, isso ali é o ângulo normal e aqui é o ângulo máximo, certo? O aumento angular máximo. Então, ele é 25 mais 1, que é o ângulo normal, mais 1. Então, aí nós temos o ângulo máximo, beleza? Então, passando lá, ó, para a luneta e as lunetas e os microscópios. A luneta, galera,
ela tem duas lentes acopladas, ó. Ela tem duas lentes convergentes, ó. Olha a setinha para fora aqui, ó. Então, ela tem duas lentes convergentes. Então, o que vai acontecer? Quando você coloca o objeto, a lente que dá do lado do objeto é chamada de objetiva. E a lente que está do nosso olho, que está do lado do nosso olho, é chamada de ocular. Então, ocular porque está do nosso lado. Objetiva porque está do lado do objeto. Então, ó, todo raio paralelo, nós sabemos que quando atravessar a lente, ele passa pelo foco. Então, o raio passou pelo foco. Todo raio que bate no centro óptico atravessa a lente sem sofrer desvio. Então, você observa que ela vai formar uma imagem aqui perto da lente ocular. Mas o que é que vai acontecer? A imagem da lente ocular, ela serve de objeto, desculpa, a imagem da objetiva serve de objeto para ocular. Então, está aqui a imagem. Ó. Ela vai servir de objeto para ocular. Então, ela vai ser um objeto virtual. Por que ela é um objeto virtual? Porque ela é uma imagem formada pela lente objetiva. E aí, todo raio paralelo passa pelo foco, passando pela borda do nosso olho, e todo raio incidente no centro óptico atravessa a lente sem sofrer desvio. Prolongamos os raios e aí nós temos a formação da imagem 2. Beleza? Então, quem é o aumento linear da objetiva? É o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. 1, né? Quem é o aumento linear da ocular? É a imagem 2, que é essa grandona aqui, a grandona dividido pelo objeto, tá? Tudo bem, galera? E desculpa, é o 2 dividido por 1, ou seja, por que o 2 dividido por 1? Porque o I1 é o objeto da ocular. Então, por isso que aqui embaixo vai ficar I1, ok? E o aumento máximo, quem é o aumento máximo vai ser I2 sobre O, que é o tamanho do objeto antes de ser colocado lá, né? Então, agora vamos para os problemas visuais. Ó. Aqui é só a máquina fotográfica, como funciona, mas a gente já falou isso lá no início. Vamos diretamente para os problemas visuais. Está aqui, ó. Vamos lá. Como funciona o nosso olho? A anatomia do olho, né? Ou seja, a fisiologia do olho aí, ó. Como funciona o olho? O olho é formado por essas partes aí, ó. É claro que esse olho é o olho de uma pessoa normal, né? O olho de uma pessoa que tem miopia é um olho alongado, é um olho oval. Então, ele é maior do que o olho de uma pessoa normal. Então, a pessoa que tem miopia, ela tem um olho alongado. Já a pessoa que tem hipermetropia, ela tem um olho achatado, certo? Então, o olho dela é achatado. Ou como o pessoal chama no popular, espragatado, né? Então, vamos lá. Ó, então, aqui, ó, você tem a pupila. Qual a função da pupila? A função da pupila é controlar a entrada de luz no olho, tá? Então, a função da pupila é controlar a entrada de luz no olho. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você tiver um ambiente muito claro, a pupila vai se contrair, ela vai diminuir de tamanho. Por quê, gente? Para evitar que entre muita luz no olho. Já quando você está num ambiente escuro, tem pouca luz entrando no olho. Então, o que acontece? Aí ele se dilata procurando mais luz. É por isso que quando você está num ambiente escuro e você sai, quando você acorda muito tarde, acorda assim umas 9, 10 horas, que você sai e não tem uma nuvem no céu. Quando você sai, parece que você ficou cego. Por que isso acontece? Porque você estava no escuro, tinha poucos raios de luz entrando no seu olho e a sua pupila estava dilatada. Aí quando você vai para uma região que tem muita luz, como a velocidade da luz é maior que a velocidade de contração do nosso olho, então não dá tempo dele voltar, dela se contrair. Então, como não dá tempo dela se contrair, por isso que dá a impressão que você está cego no momento. Você está cego naquele momento. Então, essa é a função da pupila, controlar a entrada de luz no nosso olho. A córnea ela tem a função, ela também é uma lente, certo? É uma lente convergente. Ela tem a função de lubrificar e proteger o olho de impurezas, ou seja, de proteger de poeira, certo? Proteger de pó de alguma coisa, pó de madeira, proteger de vírus, né, de bactérias.
Então, a função da córnea é dar proteção ao olho, certo? Você tem aí o humor aquoso, né? O humor aquoso junto, ele vai lubrificar também, vai lubrificar o cristalino, certo? E também ele é uma lente natural. A íris ela é uma lente que está ligada totalmente à pupila, né? E ela está ligada diretamente ao músculos ciliares. Os músculos ciliares são aqueles que vão controlar aí toda a região do olho, inclusive as pálpebras, tá? Então, os músculos ciliares são responsáveis por provocar o efeito de acomodação visual. O efeito de acomodação visual é aquele que você diminui as pálpebras, você fecha um pouquinho as pálpebras para dar um zoom. Então, é o nosso zoom natural, né? Você pode dar um zoom com a máquina fotográfica, com o celular, mas o nosso zoom natural é através dos músculos ciliares. Você tem aí embaixo o cristalino. O cristalino é a lente natural do olho, né? Então, é uma lente convergente, é uma lente natural do olho. Ela possui o maior índice de refração de todas as lentes natural do olho. Você tem o movítrio, que também vai fazer parte lá, ele tem um índice de refração, certo? Que é a parte que estabiliza a pressão interna no olho, certo? Ele provoca a estabilização da pressão interna no olho para não provocar alterações e a gente diminuir o nosso campo visual, tá? Você tem a coroide, que é uma membrana parcial do olho. Ela tem a função de proteger, certo, o olho e mandar nutrientes aí para o olho, certo? Fazer troca de nutrientes. Você tem a esclerótica, que é a membrana externa. É uma membrana aí que protege o olho também, certo? Contra as partes externas ao olho, contra vírus, bactérias e por aí vai. Você tem a retina, que é a região interna, onde se forma a imagem dentro do olho. E você tem dois pontos circunstancial para o olho, que é o ponto cego e o nervo óptico. O ponto cego é o ponto que carrega informações, ele recebe a luz do olho. Então, aquela luz que veio lá, que passou pela pupila, vai chegar até o ponto cego. E aí ele pega essa luz, manda para o nervo óptico, e esse nervo óptico leva a luz até o cérebro, registrando todas as informações luminosas diante do nosso olho, tá? Então, isso aí foi a fisiologia, né? Ou seja, a anatomia do nosso olho. O nosso olho, ele tem um tamanho geral de 20 centímetros, para uma pessoa normal, é claro. Uma pessoa que tem miopia tem um tamanho maior do que 20 milímetros, na verdade. Uma pessoa que tem miopia tem um tamanho maior do que 20 milímetros. E uma pessoa que tem hipermetropia tem um tamanho menor do que 20 milímetros, tá? Isso por conta da doença que você tem. Então, vamos lá. Então, o olho na base interna, você tem 15 milímetros e um pouco a mais nas lentes que compõem o sistema externo ao olho, nós temos 5 milímetros, tá? Temos a acomodação visual. A acomodação visual é aquele que você baixa as pálpebras para dar um zoom e enxergar o objeto com mais nitidez. Então, a acomodação visual aqui de um olho é métrope, certo? Então, você tem aí, ó, distância mínima 25 centímetros, que é a distância normal para uma pessoa enxergar bem, certo? E você vai ter o tamanho de 2 centímetros do olho, que é justamente os 20 milímetros, tá, galera? E aqui nós temos o ponto remoto ao olho, que fica no infinito. Ponto remoto ao olho de uma pessoa normal fica no infinito. Com isso, vamos para aos problemas visuais. Vamos para os problemas visuais, vamos lá. O primeiro, ó, aí é o olho de uma pessoa emétrope, ou seja, quem é uma pessoa emétrope? É uma pessoa sem problema visual. Então, o olho emétrope é o olho de uma pessoa sem problema visual. Já o olho de uma pessoa que tem um defeito chamado miopia é um olho míope. Então, o olho míope é o olho de uma pessoa que tem problema visual para enxergar de longe. Então, a pessoa que tem dificuldade para enxergar de longe
ela tem um problema chamado miopia. Já a pessoa que tem dificuldade para enxergar de perto, ela tem um problema chamado hipermetropia. E o seu problema é chamado de hipermétrope. Então, a pessoa que tem a hipermetropia, ela é chamada de hipermétrope, certo? Então, é o olho hipermétrope. Então, na miopia, a imagem se forma dentro do olho, ou seja, se forma antes da retina. Por isso que o olho é alongado. Já para uma pessoa que tem hipermetropia, a imagem se forma após a retina, ou seja, depois da retina. A correção na miopia é feita com a lente divergente, certo? Ou seja, você tem que usar uma lente que os raios vão se afastar um do outro. Já a correção na hipermetropia é feita com a lente convergente, ou seja, os raios vão se aproximar até se tocarem. Então, vamos lá. O olho da pessoa hemétrope, ou seja, da pessoa míope, ela é um olho alongado, então ele tem um tamanhozinho maior, né? Então, um tamanho maior. E o ponto próximo da pessoa que tem hipermetropia está um pouquinho maior do que 25. Então, aí ela vai enxergar bem de perto. A pessoa que tem miopia, ela vai enxergar bem de perto, mas não vai enxergar bem de longe, tá? Já para uma pessoa que tem hipermetropia, nós temos que o olho dela é achatado, então o olho dela é mais para dentro, certo? Então o olho é achatado, o olho está vindo um pouquinho mais para dentro. E aí o ponto de 25 centímetros dela é inferior aos 25 centímetros. É por isso que ela enxerga bem de longe. A pessoa que tem miopia, ela não enxerga bem de perto, mas ela que tem hipermetropia, ela não enxerga bem de perto, mas ela enxerga bem de longe, tá? Então vamos lá. Aí o ponto remoto ao míope, ele está inferior ao infinito, e já o ponto remoto ao hipermétrope está no infinito como uma pessoa normal, como o olho é métrope. Beleza? Galera, quem tem miopia vai usar uma lente divergente, ou seja, vai usar uma lente grossa. Então, a pessoa que tem miopia vai usar uma lente grossa, vai usar uma lente convergente. Já a pessoa que tem hipermetropia, ela vai usar uma lente convergente. Então, ela vai usar uma lente convergente, então ela vai usar uma lente fina. Essa lente aqui é fina, ó, a borda dela. A borda dela é mais fina que o meio, então ela é uma lente fina. Já a pessoa que tem miopia usa uma lente grossa, você observa que a borda é mais larga que o meio. Então, ela está usando aqui uma lente bicôncava, e a pessoa que tem hipermetropia está usando uma lente biconvexa, tá? Galera, vocês vão lembrar que a distância focal para quem tem miopia, a lente tem que ter uma distância focal igual ao ponto remoto ao olho. Para quê, professor? Para que traga a imagem para a retina. Já a pessoa que tem hipermetropia, a distância focal tem que ser igual. O inverso da distância focal tem que ser igual. O inverso da distância para uma pessoa normal menos o inverso do ponto hipermétrope, certo? Que é aquele que a pessoa vai enxergar legal, que é de longe, tá? Ok? A pessoa que tem presbiopia. O que é presbiopia? Presbiopia é um problema visual que significa vista cansada. Então, a presbiopia é o que a gente chama de vista cansada. Então, a vista cansada ou a presbiopia, ela tem praticamente as mesmas características da hipermetropia. Então, ela vai ter que usar uma lente convergente, certo? Ela vai ter o ponto do presbita igual ao ponto remoto da pessoa com hipermetropia. Ela vai ter um ponto, o inverso da distância focal, igual ao inverso da distância de uma pessoa normal, menos o inverso da distância do ponto remoto ao seu olho, certo? Então, esse problema visual, geralmente, ele se dá a partir dos 40 anos. Então, a presbiopia, a vista cansada, geralmente ela se dá a partir dos 40 anos, certo? E
ela pode aparecer mais cedo se a pessoa tiver algum outro problema visual, tipo miopia ou hipermetropia, e não usar o óculos, tá? Então foi isso aí, galera. Vamos lá para a questão. Faltou aqui o astigmatismo, mas eu vou falar aqui sobre o astigmatismo para vocês, certo? Então, pessoal, o que é que nós temos no astigmatismo? No astigmatismo, nós vamos ter o seguinte, ó. O astigmata, né, o olho astigmata é aquele olho que recebeu uma herança hereditária, ou seja, o astigmatismo é um problema hereditário, é um problema passado de geração em geração, certo? Então, ele é uma herança genética. Então, o que é que vai acontecer? Você pode fazer o transplante se o problema for na córnea, mas se for no cristalino, aí o negócio é mais pesado, tá? Então, não dá transplante. Então, se o problema for na córnea, você pode fazer um transplante de córnea e o banco é grande. Não é como o coração e outros órgãos aí que não tem um banco muito grande, tá? Então, o astigmatismo, você pode fazer aí o transplante de córnea. A correção do astigmatismo é feita com a lente cilíndrica. Aí, se o cara tiver outro problema visual, vai ter que usar uma lente bifocal, tá? Se você tiver, por exemplo, miopia e astigmatismo, aí vai ter que usar uma lente bifocal. Se tiver hipermetropia e astigmatismo, lente bifocal e assim sucessivamente, beleza? Temos outro problema visual, né? O outro problema visual que nós temos é o daltonismo. Então, daltonismo, pessoal, o daltônico, é aquela pessoa que não enxerga bem as cores. Ele só vai enxergar o branco, certo? E o preto ele não enxerga porque preto não é cor, né? Preto é a ausência de cor. Então, se ele não enxergar uma região lá, para ele aquilo é preto. Beleza? Então, se vocês pegarem um livro aí, por gentileza, pega o livro na página 378 aí, ó. Peguem aí. Todo mundo está com o livro na página 378? E aí, respondam no áudio, por gentileza. Todo mundo está com o livro na página 378? Galera? Sim, professor. Muito obrigado. Então, ó, se você olhar a primeira figurinha, tem um 7. Todo mundo está enxergando o 7? E aí, sim, né? Se algum de vocês aí não conseguisse enxergar o 7, alguns de vocês aí teriam astigmatismo. Beleza? Então, teria astigmatismo. Se você olhar para a figura 2 e não ver o 13, você tem algum tipo de astigmatismo. Ou astigmatismo, ó, foi mal, gente. Daltonismo, você tem um tipo de daltonismo. Estou com astigmatismo na cabeça. Então, ó, se você não enxergar o 7 e não enxergar o 13, você tem um tipo de daltonismo. O mesmo vale para o 16, para o 8, o 12 e o 9. Por quê? Porque geralmente ele é mais acentuado em uma pessoa e é menos acentuado em outra. Então, se você tem dois daltônicos, não significa que eles tenham a mesma característica lá em relação às cores, ainda não enxergar as cores não, tá? Então, alguns podem ter mais facilidade e outros não. Então, por exemplo, um pode ter dificuldade em enxergar as cores primárias, a outro as cores parcial, e por aí vai, né? É o vermelho, o verde e o amarelo. Então, o cara pode ter essa dificuldade aí de enxergar essas cores. Beleza? Galera, pensando nisso, vamos lá para as questões, por gentileza. Peguem aí as questões que estão na página aí, 383. Então, exercício, página 383, para a gente finalizar aí. Então, página 383. – 383 é a nossa página, tá bom? Então, vamos lá. O que é que diz aí na página 383? Primeira questão aí vai dizer assim, ó.
A primeira questão, ela vai dizer assim, ó. De posse de uma lupa, então falou em lupa, nós já sabemos que é uma lente convergente, né? Então, lupa é uma lente convergente. Então, um garoto observa as formigas no jardim. Ele posiciona o dispositivo óptico bem perto dos insetos e os vê de maneira nítida. Se ele vê os objetos nítidos, então é porque a imagem é virtual, direita e maior, né? Aí ele vai e diz: o tipo de lente que utiliza em sua lupa pode ser classificado como, então é uma lente convergente, né? É uma lente convergente e o objeto está posicionado entre o foco e o centro óptico. Então, como o objeto está localizado entre o centro óptico e o foco, então a imagem é virtual, direita e maior. Então, eu vou procurar onde tem isso aí. Letra A, lente convergente, tudo bem, o início é verdade. Formando uma imagem real, falso, a imagem é virtual. Letra B, é uma lente divergente, errado, já começou errado, eu nem vou ler o resto. Letra C, lente convergente, verdade, formando uma imagem virtual, verdade. Maior e direita, totalmente verdadeiro. Então, a resposta da primeira questão é letra C. 2. Segunda questão, galera. Vamos lá, segunda questão. A segunda questão diz assim, ó. A segunda questão diz assim, ó. Escolhido como o Ano Internacional da Astronomia, 2009 marcou os 400 anos do telescópio desenvolvido pelo físico e astrônomo italiano Galileu Galilei. Tal instrumento óptico é constituído de duas lentes, uma convergente, que é a objetiva, e outra divergente, que é a ocular. Aí ele diz, a tabela indica o perfil de 4 lentes, 1, 2, 3 e 4, que um aluno dispõe para montar um telescópio, como o de Galileu. Então, ó, para ele montar um telescópio, ele tem que usar uma lente convergente e uma lente divergente. Então, ele tem que usar uma lente fina e uma lente grossa, beleza? Então, se ele quer fazer um instrumento igual um instrumento óptico igual ao de Galileu, ele tem que utilizar na ocular uma lente convergente e na objetiva uma lente divergente, beleza? Lembrando, convergentes são as lentes finas e divergentes são as lentes grossas no ar, né? Porque o índice de refração da lente é maior que o meio. Então, vamos lá. Primeiro, na letra A diz, ele vai utilizar como objetiva a lente 1. A lente 1 é biconvexa, correto. A lente biconvexa é uma lente fina. Então, correto. Todas as lentes finas são convergentes no ar. Então, até aí, tudo bem, é verdade. Então, ele pode utilizar essa lente aí, essa lente 1, porque ela é uma lente convergente. Então, verdade. A próxima tem que ser uma lente divergente. Aí ele vai continuar. E a lente 2 como ocular. Então, vamos olhar qual é a lente 2. A lente 2 é uma lente plano-côncava. Gente, uma lente plano-côncava é essa lente aqui, ó. Ela tem esse formato aqui, ó. Então, é uma lente em que a borda dela é mais larga que o meio dela, ó, o meio da lente. Ó. Então, como a borda da lente é mais larga que o meio da lente, então, o que nós podemos dizer aí? Nós podemos dizer que essa lente tem que ser uma lente o quê? Divergente. E ela realmente é divergente. Então, a lente grossa no ar é divergente. Ou seja, a resposta é letra A. Se vocês quiserem, eu posso fazer outra para mostrar que as outras estão erradas. Por exemplo, vamos fazer só a B, para a gente não perder muito tempo. Por que a B está errada? Ele diz que pode utilizar a lente 2. Não, como objetiva. Como objetiva, eu tenho que usar uma lente convergente. A lente 2 é divergente, que é uma lente grossa. Então, todas as lentes grossas são convergentes no ar. Então, já começou errado. Eu não poderia usar uma lente 2, que é uma lente que termina com côncava. Todas as lentes que terminam com côncava são grossas. E no ar elas são divergentes. Então, por isso que está errado. Vamos ver se o final está errado também.
e a lente 1 como ocular. Totalmente errado. A ocular, aí, ó, a ocular, que ele diz aí, seria o quê? Seria a lente biconvexa. Na verdade, ele trocou as posições, né? Ele trocou as posições. Está errado apenas por isso. Então, era para ele utilizar primeiro uma lente convergente e uma lente divergente. Então, ele utilizou primeiro divergente e convergente. Então, está errado só em relação às posições, tá? Então, as demais, se vocês analisarem aí, vão estar erradas também. Para a gente não perder tempo, vamos para a próxima. Então, vamos lá. 3. Terceira questão. A terceira questão, galera, vai dizer assim, ó. Caramba, já tá vazio essa caneta. Só um minutinho, viu, galera? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá vazio. Vamos lá. Aí ele diz assim, ó. Para a correção de um olho hipermétrope, ou seja, a pessoa tem hipermetropia, tem que usar uma lente convergente. Então ele diz, para a correção de um olho hipermétrope, é usada uma lente de 2DI. Então, ó, a vergência, ou seja, o grau que a pessoa tem é 2. Então, a pessoa tem 2 graus de divergência nesse olho, né? A pessoa deve ter no outro olho também, mas aí ele só analisou um olho. Então, a pessoa usa 2 graus nesse olho hipermétrope. E aí ele diz, qual o ponto próximo para esse olho sem o uso de uma lente? Então, ele não usa a lente. Como a gente sabe, a fórmula é essa. A gente observou lá, é 1 sobre o inverso da distância focal é igual a 1 sobre 25 menos 1 sobre o P da pessoa que é hipermétrope, né? Mas acontece, galera, que isso aqui está em centímetros. Se eu passar isso para metro, ó, se eu passar o 25 centímetros para metro, vai ficar 0,25. Então, eu substituindo esse 25 aqui ó, por 0,25, o que é que vai acontecer? 1 dividido por 0,25 dá 4. Professor, como o senhor sabe disso? A cada deslocamento da vírgula que eu faço, eu acrescento um zero em cima. Então, eu desloco uma casa, acrescento um zero em cima. Desloco mais uma casa, acrescento outro zero em cima. Então, dá 100 dividido por 25. 100 dividido por 25 é 4. E 1 sobre F é a vergência. Então, a vergência é igual a 4 menos 1 sobre o P do hipermétrope. Eu quero saber a distância do hipermétrope. E o V é 2. O V é 2. Beleza? 2 metros. Então, vai ficar 2 é igual a 4 menos 1 sobre a distância do hipermétrope. 4 está desse lado, ou melhor, menos 1 sobre P está desse lado negativo, passa para o outro lado positivo, né? Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar... Tá dando para enxergar aí, galera? Pessoal, tá dando para enxergar aí? Tá sim, professor. Tá dando para enxergar aí, galera? Tá, professor. Eu vou botar aqui em cima para ficar mais nítido. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar desse jeito, ó. Falta 2 minutinhos para acabar, dá tempo. Ó, então vai ficar 2 igual a 4 sobre 1 sobre o P do hipermétrope. Então, o 1 sobre o P, está desse lado negativo, passa para cá positivo. Então, vai ficar, ó, 1 sobre P do hipermétrope é igual. 2 está desse lado positivo, passa para lá negativo. Então, dá 4 menos 2. 4 menos 2, né? 4 menos 2 vai dar 2. Então, vai ficar 1 sobre P do hipermétrope é igual a 2.
O 2 toma o lugar do P, o P toma o lugar do 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 igual a P. Ou seja, o P é igual a 0,5 metros. Acabou. 0,5 metros ou 50 centímetros. Porque 1 metro tem 100 centímetros, né? Então, acabou aí, tá, galera? Então, acabou aí essa nossa questão, beleza? Tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida? E aí, gente, nenhuma dúvida? Como falta só um minutinho, essa aí é um pouco grande, certo? A 4, então não vai dar tempo. Então, galera, valeu. Foi um prazer ficar com vocês nessa aula de hoje, tá? E até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Ok? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês, viu? Valeu, galerinha. Tudo de bom. Tchau, tchau. Na próxima aula, a gente continua e finaliza aí. E já entramos no módulo 3, tá, gente? Na próxima aula, se Deus quiser, já entramos aí no módulo 3. Nenhuma dúvida, pessoal? Até aí? Pessoal,